Alô, queridos ouvintes, que Deus possa nos abençoar nesse momento de meditação sobre a sua palavra. Seja muito bem-vindo e hoje queremos entrar novamente na questão da vida familiar. Já falamos a respeito da gravidez, falamos sobre a infância, comunicação de uma forma especial. Já iniciamos um estudo a respeito da adolescência e hoje queremos continuar com o tema adolescência. Nosso tema hoje é comunicação com os adolescentes, assim como falamos sobre comunicação com os filhos, ensinando direitos e responsabilidades. Falamos também sobre a questão da importância do adolescente estar ciente de que é responsável perante Deus dos seus atos e adolescentes uma alegria dentro de casa. O distanciamento da família é um aspecto normal da adolescência. Eles vão ter um despertar do desejo sexual. Isso vai trazer alguns conflitos na vida dele e muitas vezes eles se afastam mais da família e procuram maior proximidade com a sua turma. Os hormônios sexuais são substâncias produzidas nas gônadas, testosterona nos testículos, em indivíduo gênero masculino, e progesterona e estrógeno nos ovários em indivíduos do sexo feminino. As mudanças durante a puberdade afetam muito o estado emocional do adolescente. Qualquer adolescente ou qualquer pai que tem adolescentes em casa percebe uma variação de humor muito grande. Isso se deve, em grande parte, ao novo estágio da sua vida com a formação de novos hormônios na área sexual. E, junto com isso, vem então também a concupiscência da carne. A carne está pedindo cada vez mais satisfação dos seus desejos e então a pessoa vai estar muito mais inclinada a ceder aos desejos do que fazer aquilo que é correto. Junto com isso vem a pressão da turma. A turma está se exibindo e desafiando o jovem ou a jovem a ter as mesmas experiências que eles dizem que já tiveram também. Junto com isso vem a sedução pela mídia. Existe uma pressão na mídia para iniciação sexual precoce e especialmente através da pornografia, a pessoa vai ter uma tentação muito maior para se desenvolver nessa área. E a tentação muitas vezes é explícita. Desafios. A moça não quer ser vista como alguém que está atrasada e o rapaz quer ser visto como alguém que é homem, alguém que é capaz de enfrentar também essa área da sua vida. Junto com isso vem também, muitas vezes, a tentação de uma aproximação com pessoas do mesmo sexo. Aparentemente, isso é mais normal ou menos drástico na vida, então sempre há pessoas que vão tentar levar a pessoa para um relacionamento lésbico ou homossexual. Por isso é importante que os pais conversem com os seus filhos sobre a sexualidade e o matrimônio. Um pai com maturidade e um pai que tem um bom relacionamento com seu filho pode mostrar que já passou por essa fase da vida, pode mostrar os perigos e pode mostrar também a beleza de um matrimônio dentro dos princípios da palavra de Deus. Um estudo demonstra que ter sexo antes de casar afeta a felicidade no casamento. A pessoa
não tem a mesma confiança no seu cônjuge, se esse cônjuge já se entregou a muitas outras pessoas. E a própria pessoa não tem mais a mesma resistência do que se tivesse se mantido firme dentro dos padrões bíblicos. Uma pesquisa recente do Instituto de Estudos da Família revelou que pessoas que têm somente um parceiro sexual para toda a vida têm casamentos mais felizes do que aqueles que têm dois ou mais. Então, é um fator muito importante a pessoa saber se guardar para uma felicidade dentro do casamento. Isso vai aumentar muito a autoestima e a pessoa vai ser vista com muito mais dignidade também, visto que tem uma postura firme nessa área da sua vida. A mídia estimula muito as experiências sexuais. O relatório Hábitos do Consumo de Pornografia é baseado nas respostas de 400 pessoas a um amplo questionário aplicado no Brasil. Entre as conclusões, chama a atenção que 67,19% das pessoas que se identificaram como cristão protestante histórico admitem acessar conteúdo pornográfico pelo menos uma vez por mês. Veja quantas pessoas estão tendo uma mente contaminada por conteúdo pornográfico, mesmo dizendo-se cristão. E os efeitos disso na vida conjugal são muito dramáticos. Dentro dos evangélicos, 57,38% possuem esse hábito, enquanto 72% dos católicos admitem acessar. O percentual mais alto, 84,85%, é dos que não se identificam com nenhuma religião. Em geral, os pais desconhecem o que se passa na mente dos filhos diante da prática da pornografia. Mas quando essa mesma pergunta foi feita para os filhos, 70% disseram que os pais sabiam muito pouco ou nada sobre suas atividades online. Essa mesma pesquisa também revelou que 30% das crianças de 9 a 10 anos disseram que visitam salas de bate-papo com conteúdo privado ou só para adultos. Veja, crianças de 5 a 10 anos já estão sendo contaminadas. Essa mesma pesquisa também revelou que 30% das crianças de 9 a 10 anos disseram que visitam sala de bate-papo com conteúdo privado ou só para adultos, e o problema piora se levado em conta que 58% das crianças com 11 a 12 anos e 70% dos adolescentes de 13 a 14 anos e 72% dos com 15 a 17 anos disseram também que fazem a mesma coisa. Veja para onde está indo a nossa mocidade hoje em dia. Crianças, adolescentes, jovens, tendo a sua mente contaminada, e os efeitos disso são muito dramáticos no sentido de destruição de família. As pesquisas mostram que pessoas que acessam pornografia regularmente têm 300% maior chance de se tornarem adúlteros infiéis. Uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha sobre o uso da internet em casa revela que 1 em cada 7 pais admitiu não ter nem ideia do que os filhos estavam vendo na internet. Então, os pais nem estão sabendo. Agora, a Bíblia nos mostra que o adolescente deve ser a alegria da vida dos pais. Mas para que isso aconteça, os pais precisam ter uma boa comunicação com eles. Sem essa comunicação, eles não vão saber o que está se passando na mente do jovem e nem vão poder ajudá-lo também. Se você abrir a porta para a tentação, o pecado vai destruir a sua vida.
O consumo contínuo de pornografia entre os rapazes pode gerar problemas sexuais graves, como, por exemplo, a disfunção erétil e a perda de atração pela própria mulher. É o que afirma Thomas Licona, o psicólogo do desenvolvimento, que dedica especial atenção aos temas ligados à família, escola e aos jovens. Então, a pessoa passa a ver na questão da sexualidade algo apenas virtual e passa a não sentir estímulos diante de uma pessoa fisicamente presente. Ele destaca que no Journal of the American Medical Association Psychiatry argumenta que o uso da pornografia gera uma redução de material cinzento do cérebro e uma sensível queda do interesse pelas mulheres reais. Então, nota, existe literalmente uma alteração do cérebro com uma melhor capacidade para uma satisfação na vida real entre marido e esposa. O professor afirma que os neurocientistas encontram na dopamina um agente neuroquímico liberado pelo cérebro. A explicação para isso: a dopamina é um neurotransmissor do prazer e da motivação que está por trás da resposta. Sim, eu quero. Também é a substância do desejo. Então, se a pessoa assiste pornografia, ela passa a ter essa mensagem no seu cérebro: para você sentir satisfação e prazer, deve ser de uma forma virtual. Aí se forma dentro do cérebro chamado circuito da recompensa. A dopamina é produzida, é levada para o núcleo accumbens, onde causa uma sensação de prazer muito grande, e depois vai para o córtex pré-frontal, e lá vai então ficar gravada essa mensagem: o caminho da satisfação e do prazer é virtualmente alcançado. Para entendermos melhor, sem ela não nos motivaríamos nem sequer a tomar um sorvete no verão. Quando o nível de dopamina cai, o mesmo acontece com a motivação. Os níveis de dopamina aumentam, sobretudo diante de imprevistos e novidades, especialmente se são do tipo sexual. Então, a pessoa sempre vai querer ter novas experiências, e sempre experiências mais picantes, para voltar a sentir o mesmo prazer. Segundo a Associação Americana de Pediatras, o consumo de pornografia pelos jovens tem como efeito a aceitação da infidelidade na relação de casais e a percepção do casamento como algo obsoleto. Na pornografia, a pessoa não se liga a um rosto, mas vai trocando de satisfação por um corpo atrás do outro, uma pessoa atrás da outra. Então, isso faz com que ela comece a sentir a infidelidade como algo completamente normal e um casamento estável como algo completamente obsoleto. De acordo com o estudo da Associação Americana de Pediatras, a pornografia provoca nos jovens uma tendência sexual impessoal, egocêntrica, que os empurra para relações livres e sem amarras, diferentemente de uma relação de amor com compromissos, deveres e responsabilidade. Então veja como a pessoa que fica acessando pornografia tem a sua vida destruída. O professor Licona diz ainda que, além de separar o sexo do amor, a pornografia apresenta uma imagem muito deformada, quase não humana, das relações sexuais. Não mostra comportamentos saudáveis, como a conversa amorosa, os beijos e o gesto de afeto. Na pornografia, tudo é desviado e distorcido. O abuso do sexo é a norma. Em um estudo sobre os filmes pornográficos mais vistos, em primeiro lugar estão os que possuem cenas violentas, onde a mulher é humilhada física e verbalmente. Quanto mais material pornográfico eles virem, será mais provável que pratiquem comportamentos sexuais desviados e de alto risco. As meninas tendem a se sentir fisicamente inferiores às mulheres que elas veem nos materiais pornográficos. E os meninos tendem a ter medo de não estar à altura dos homens que eles veem nos vídeos pornô.
Se sexo pode ser praticado apenas após o casamento, por que Deus nos fez com tantos desejos? É uma pergunta que muita gente está fazendo. Temos aqui uma questão muito importante. Temos, enquanto solteiro, esse desejo para que possamos exercitar algo que Deus colocou em nós, o autocontrole. Se você conseguir refrear seus impulsos sexuais, será capaz de refrear tantas outras coisas da vida. Então, Deus permite esse desejo para que possamos exercitar o autocontrole em várias áreas, especialmente na área da vida íntima. Você pode escolher entre duas formas de viver a sexualidade. Uma é na trajetória para a morte e o inferno, e a Bíblia fala: a mulher louca alvoroçadora é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos falta de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Dá prazer no momento, é doce, mas a consequência é o inferno. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Provérbios 5, versos 3 e 4. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno. Para que não puder os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. Então, mais uma vez, mostrando que a consequência é a morte e o inferno. É muito importante evitar locais de tentação. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, se não vos desviei das palavras da minha boca. Longe dela esteja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Simplesmente manter distância de lugares que oferecem maior tentação. Para que não des a outra a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não fate a estranhos o teu esforço, e todo fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. Quanto dinheiro é jogado fora pela prática da prostituição. Mas a Bíblia apresenta a sexualidade como um manancial abençoado quando praticado dentro da vida conjugal. A importância de uma vida íntima plenamente satisfatória no casamento realmente é muito destacada na Bíblia. Essa é uma área que deve ser cultivada, e é muito importante que os pais mostrem a beleza da vida íntima quando praticada dentro dos princípios da palavra de Deus. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. Provérbios 27, verso 7. Veja então aqui o seguinte: a pessoa que realmente é abençoada nessa área em casa, ela vai desprezar quando vem depois a tentação, porque tem tudo em casa. Por isso, casais, é muito importante que vocês pratiquem, que vocês vivam, que vocês cultivem essa área da sua vida. A pessoa deve ser plenamente satisfeita na sua própria casa. Então, mesmo se aparece uma outra, o homem vai pisar esses favos de mel. Não vai querer nada mais além da sua própria esposa. Mas para a alma faminta, tudo amargo é doce. Quantos homens se entregam a mulheres que estão contaminadas com muitos outros homens, porque não encontraram satisfação em casa. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha. Manancial fechado e fonte selada.
Levíticos 4, verso 12. Chamar o cônjuge de fonte selada era um gesto afetivo nos tempos bíblicos. Então temos aqui as comparações. De um lado, a pessoa pratica acessar pornografia e se acostuma com uma infidelidade. Do outro lado, um manancial abençoado, onde os princípios bíblicos são observados. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu pescoço, Provérbios 5:15. Procura a satisfação dentro do teu próprio lar, dentro da tua vida conjugal. Sejam só para ti e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Veja quantas instruções um pai sábio dá para o seu filho. A pessoa vai sentir prazer na beleza do corpo do cônjuge. Como serva amorosa e gazela graciosa, seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então é bíblico, é justo que o homem sinta prazer no corpo da sua esposa. Mas aí vem as diferenças. A pessoa precisa escolher entre fidelidade e infidelidade. Por um lado, é um manancial abençoado por Deus, quando praticado dentro daquilo que a Bíblia ensina. Por outro lado, a pessoa se coloca debaixo da ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então a pessoa pode escolher entre a bênção de Deus dentro da vida conjugal e a ira de Deus na prática sexual. Fala dos princípios da palavra de Deus. Por um lado, é um compromisso para toda a vida. Elevaste meu coração, minha irmã, minha esposa. Elevaste meu coração com um dos teus olhares, com o colar do teu pescoço. Então, prazer na vida da esposa. Por outro lado, sem vínculo afetivo e sem compromisso. A pessoa só procura a genitália e não procura o coração, não procura o rosto da outra pessoa. Por um lado, é um vínculo permanente. Eu sou do meu amado é meu. Ele apacenta entre os livros. Então, é uma constante certeza, nós nos pertencemos um ao outro, eu a ele, ele a mim também. É permanente. Do outro lado, sem qualquer vínculo, sem qualquer tipo de sentimento. Sentimento ficou completamente fora. Por um lado, a pessoa vai sentir saudade da proximidade do cônjuge. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Então, a falta da presença do outro é uma constante quando a vida conjugal realmente é dentro da bênção de Deus. Por outro lado, apenas a busca de genitais e não sente nenhuma falta, nem sabe o nome, nem sabe a aparência do rosto, é só uma satisfação biológica. Do lado da bênção, aprecia, valoriza o corpo todo. Tu és toda formosa, meu amor, e te não há mancha. Então, a pessoa sente prazer na pessoa em si, e não somente em certas partes do corpo. Do outro lado, é um tratamento sem respeito, os órgãos genitais são chamados por palavrões, e a pessoa nem sequer se importa com o resto do corpo. Nada pode destruir esse relacionamento. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Então, nada que apareça na vida vai ser capaz de desfazer esse relacionamento entre um homem e uma mulher quando estão vivendo no temor do Senhor. Obrigado, Pai. Já tomei a minha decisão. Veja quantas orientações o Pai dá para o Filho no livro de Provérbios. Por isso aparece 18 vezes a expressão filho meu. É um livro que mostra o pai ensinando ao filho a ter uma vida digna, uma vida de respeito,
uma vida de fidelidade e de alegria também na área da sexualidade. Então, nós podemos escolher entre uma vida abençoada por Deus e uma vida desperdiçada que vai para o inferno. Seja bendito o teu manancial, diz a Bíblia. Prezado adolescente, você que está me ouvindo, lembre-se que isso são princípios eternos. A mídia está empurrando para experiências totalmente fora de qualquer padrão bíblico. Mas a Bíblia nos ensina como ter uma felicidade permanente. Se tiver perguntas ou gostaria de fazer comentários, pode escrever nesse endereço, peterundro2018@gmail.com, e com prazer estarei atendendo e respondendo. E que Deus o abençoe, que Deus abençoe os pais na forma de orientar, estar ao lado do filho, mostrando qual é realmente o caminho certo perante Deus. Família feliz, com adolescentes sendo orientados a andar nos caminhos do Senhor. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu, convido a fazê-lo para que possa receber sempre as informações sobre novos estudos lançados. E a partir da próxima semana, queremos entrar então diretamente no relacionamento marido-esposa. Como é que é o teu relacionamento na vida conjugal? Vocês são felizes? Tem tido muitos atritos? A pandemia tem causado momentos de tensão e talvez até de agressão verbal. Queremos ver algumas coisas sobre o relacionamento entre o homem e a sua mulher para uma melhor compreensão e para uma vida conjugal abençoada. Muito obrigado e que Deus o abençoe.